Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos ver a oposição à monarquia, as ideias republicanas no Brasil, tá? Então, no final do século XIX, parte dos brasileiros estava muito descontente com o governo do imperador Dom Pedro II. Então, lá na nossa apostila, na página 117, nós vamos ver uma imagem que foi usada na capa da Revista Ilustrada de 1887, no século XIX. Interessante que essa imagem, ela traz muitas informações para a gente sobre o que estava acontecendo naquela época, tá? Então, a gente percebe Dom Pedro II sentado na cadeira, né? E tá com o jornal O País no colo. Esse jornal O País, ele era um jornal muito importante da época. Interessante que o redator-chefe desse jornal O País, ele era presidente do Partido Republicano. Então, olha a imagem que ele queria passar para os brasileiros da época do imperador, né, do seu comandante. Olha como ele passa a imagem de um velho, né, um idoso, cansado, que ao invés de estar se preocupando com as coisas do país, com o que estava acontecendo no país, ele estava dormindo, não tinha nem vontade de ler o jornal, ele estava dormindo, né, com o jornal no colo. Então, ele passa a imagem de um imperador que não está preocupado com o seu país, com o que está acontecendo no país. Então, Dom Pedro II, ele não estava percebendo a ameaça que estava acontecendo no seu governo, né? Por quê? Porque a República estava próxima de acontecer. A camada brasileira, a camada da sociedade brasileira estava descontentes com o imperador, estava descontente com o modelo político da época, que era a monarquia. E aí, alguns falavam que a monarquia, ela não dava oportunidade, ela não dava espaço para que os cidadãos participassem das decisões políticas da época, que não levava em consideração os seus interesses, né? E aí, então, a gente vai ter alguns grupos que vai começar a se manifestar contra a monarquia. Então, nós vamos ter os militares, nós vamos ter os cafeicultores do Oeste Paulista, nós vamos ter os cafeicultores do Vale do Paraíba, nós vamos ter as camadas médias urbanas, que são os jornalistas, os comerciantes, dentistas, advogados, enfim. E também nós vamos ter parte dos trabalhadores urbanos, operários, que também estão descontentes. Cada um dessas camadas, elas vão alegar o seu descontentamento. Então, os militares que foi para a guerra, que venceu a guerra contra o Paraguai, vai alegar que eles não receberam honras, né? Eles esperavam receber essa honra por ter ido lá e ter ganhado a guerra, né? Só que eles não receberam. E também os militares de baixa patente vão reclamar do salário, falando que o salário é muito baixo, que mal dava para sustentar a família. Já os militares de alta patente, eles reclamam que eles querem ter cargos políticos, então eles querem participar do Senado, da Câmara, então eles vão reclamar disso, do descontentamento deles é sobre isso. Já os cafeicultores do Oeste Paulista, eles eram a favor, né? Eles defendiam o fim da escravidão e adotar o trabalho livre e assalariado, né? Só que eles reclamam e estão descontentes com relação de que eles acreditavam que a monarquia impedia o pleno desenvolvimento do Brasil, sabe? Então, eles estão descontentes com isso, eles queriam aumentar os seus investimentos, eles queriam
um desenvolvimento maior, um desenvolvimento econômico maior no país. E para eles a monarquia estava impedindo isso. Já os cafeicultores do Vale do Paraíba, que a gente viu nessa aula também, que eles eram a favor do imperador, só que nesse momento eles estão descontentes também com o imperador, com a monarquia. Por quê? Porque com a libertação dos escravos, eles alegavam que eles perderam dinheiro, porque eles compraram os escravos e aí quando libertam os escravos, eles alegam ter prejuízos. E aí eles esperavam ser indenizados e até então não tinham sido indenizados, e aí todo o descontentamento dos cafeicultores do Vale do Paraíba por não ter sido indenizados. E aí então eles começam também a se queixar sobre isso e querer mudanças na política do nosso país. A outra camada é a média urbana, né? Os advogados, dos jornalistas, eles, por estarem na zona urbana, na cidade, eles têm informações vinda de outros lugares, de fora do Brasil, então eles leem jornal, revistas, e eles acompanham os noticiários do que estava acontecendo em outros lugares. E aí eles começam, então, a querer também essas mudanças, porque eles percebem que está tendo mudanças em outros lugares, então eles também começam a, então, comprar essa ideia de mudança e desejam, então, mudanças na política, no sistema político do Brasil também. Já a parte dos trabalhadores urbanos, operários, eles reclamam muito do sistema político do país, no sentido de que não dá oportunidade aos trabalhadores. Que oportunidade? De escolher o seu governante, o seu representante, né? Então, a monarquia não dá, não pode, né? Então, na monarquia, o rei governa de forma hereditária, ou se ele abdicar do trono, né? Então, a população, ela não é ouvida, tá? Nesse sistema político, não. E quem manda é o rei, é o imperador, né? Então, a população, ela tá querendo oportunidade de escolher o seu governante. Então, ela quer a república. Então, a república, sim, né? Eu vou lá na urna, na urna escolher o meu representante, o meu governante, né? Que vai me representar, certo? E aí também esses trabalhadores, esses operários, eles também reclamavam das condições de trabalho, do salário, que o salário era muito baixo, eles queriam um salário digno para poder sustentar as suas famílias e também melhores oportunidades de trabalho. Tá? Então esse era o cenário que estava acontecendo no final do século XIX, levando tudo para o fim da monarquia, para ressurgir um novo sistema político que seria a república, que a gente vai ver na próxima aula, tá, quinto ano? Então agora, quinto ano, vocês vão ler as páginas 117, 118, 119 e 120. Depois que vocês lerem as páginas, vocês vão fazer a atividade da página 121. A atividade da página 101 é para preencher o quadro a seguir com as informações solicitadas, sistematizando o conteúdo estudado. Então, tá dividido em uma coluna de grupos, a outra coluna por que estavam descontentes e a outra coluna o que desejavam. Então, os militares, por que eles estavam descontentes? Tia Leia, eles estavam descontentes por falta de reconhecimento, porque eles, por falta de atenção do governo, pelo sistema político do Brasil. E o que eles desejavam? Tia Leia, eles desejavam melhor remuneração, o de alta patente desejava um cargo político, entenderam? Assim que vocês vão fazer. Depois que vocês fizerem a atividade que a tia falou, vocês vão fazer a tarefa. A tarefa está lá na página 126, tá? Você vai preencher a cruzadinha, certo?
página 126 e página 127. Então, vocês vão fazer o em casa, a tarefa, né? Tarefa 1, página 126 e 127. Depois, vocês vão responder a perguntinha 2. Qual era o desejo comum aos brasileiros que pediam mudança no regime político do país? Então é isso, quinto ano. Um beijo para vocês. A tia está com muita saudade e se Deus quiser, logo logo a gente vai estar junto de novo na nossa rotina, tá? Beijo, até a próxima aula.